Deixou o seu nome, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue é amor, que grande amor. Naquela via dolorosa sempre errou. Eu não mereço, mas sua graça me abençoou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. O Deus sereno é a estrela da manhã. Correio de Deus, pão na vida. Princípio da paz, grande é o Shaddai. Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rende, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus é a estrela da manhã. Correio de Deus, pão na vida. Princípio da paz, grande é o Shaddai. Santo de Israel, luz do mundo. Ele faz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor seja com você nessa noite, todos os dias da sua vida. Que o Senhor te contemple nessa noite e que você escolheu dar a Ele a melhor parte. Estar aqui no templo para adorá-lo ou estar
ao Senhor. Estamos aí no mês de Missões Rio, e é interessante a gente perceber como o Senhor vai falando conosco coisas diferenciadas dentro de um mês que Ele está tratando conosco a questão da evangelização. E esse mês, principalmente, a evangelização da nossa cidade. Quero ler com você Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? A gente pode repetir essa última frase, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos falar isso. Estamos em culto ao Senhor e a gente vai dizer para o Senhor: Senhor, essa é a minha primeira declaração para Ti nessa noite em família. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos juntos? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Diz aí que isso tem a ver com o contexto de um culto missionário. Quem falou isso? Apóstolo Paulo, missionário. E ontem a gente teve a nossa sala virtual junto com o Gilvan, que de todas as coisas que ele falou, a gente só consegue perceber isso, que isso é uma verdade na vida daquele jovem. A gente vai lendo a palavra, e hoje eu estava lendo a palavra e me deparei com a história de Estevão, que minutos antes de ser apedrejado conta ali toda a história do povo de Deus, e por causa do sofrer daquele homem, o evangelho foi espalhado por todas as cidades, porque depois do apedrejamento desse homem houve uma grande perseguição, os cristãos foram dispersos e o evangelho foi pregado. Por isso eu quero dizer para você, querido, se nós estamos no meio de uma campanha onde o Senhor tem nos levantado para evangelizar as pessoas, o sofrimento faz parte. O sofrimento é para que o reino do Senhor seja instaurado, e a gente precisa descansar nessa verdade. Não descansar no sentido de eu não vou fazer nada porque alguém vai fazer por mim. É descansar porque a mão do Senhor está sobre nós. É descansar porque se a tormenta chegar, se a dificuldade chegar, eu posso descansar naquele que acalma as tempestades, e naquele que vai permitir, às vezes, um sofrimento, mas em nome dele e para a glória dele, para que o reino dele seja instaurado. Que a nossa igreja opte por pagar esse preço de ser uma igreja missionária, de ser uma igreja que vai sofrer, como diz o apóstolo Paulo: Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então que você já inicie esse culto, onde o Senhor vai falar com você algo muito específico de missões, se colocando: Senhor, me cubra com a tua mão, minha alma está descansando no Senhor, e eu quero ser aquilo que o Senhor quiser que eu seja. Coloque-se em pé no seu lugar, que essa canção seja a sua expressão de confiança em Deus. Ele vai te usar como Ele quiser, onde Ele quiser. Com descansarei.
incomodando, seja por uma situação que você sabe que alguém querido seu está passando, seja por algo que você está enfrentando na sua família, seja por algo que você está enfrentando no seu trabalho, seja por algo que você está enfrentando na sua igreja, descanse no Senhor. Alguma dificuldade na sua saúde, descanse no Senhor. O Senhor abrirá portas de um bom atendimento. O Senhor há de fazer com que os remédios surtam efeito. Coloque sua vida no altar do Senhor. Descanse nele. Que o Senhor possa ser o seu socorro bem presente. Que o Senhor seja a resposta para as suas questões. Que o Senhor seja o que você está precisando hoje na sua vida. Que o Senhor se revele a você. Entenda que quando a gente vê tempestades por cima dela, o sol continua brilhando. O sol continua brilhando. E uma hora o Senhor sopra e aquelas nuvens densas passam, porque é Ele quem comanda todas as coisas. Que a sua vida esteja firmada. E se o Senhor tem te chamado, te comissionado para algo específico, diga sim ao Senhor, porque o Senhor que te fortalece é o Senhor que vai te sustentar. Se Ele chama, obedeça. Vamos declarar mais uma vez. Se o trovão e o mar se erguendo vem, declare que você vai descansar. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade, Senhor, varei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, canta, igreja, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és. Descanse, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. E eu vou te dizer algo que o Gilvan compartilhou conosco ontem. Se o Senhor tem um chamado específico para você na obra dele, as outras portas vão se fechar. Porque o Senhor quer te colocar no lugar onde Ele vai usar você. Não podemos terminar o mês de missões, hoje é dia 21, sem perceber que o Senhor quer levantar dos nossos bancos missionários que vão ajudar a Cristina, missionários que vão ajudar o Gilvão, missionários que vão fazer a obra na nossa cidade. Se o Senhor está te chamando, descanse na promessa dele, diga sim e deixa que Ele faz o resto. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, querido. Hoje a gente vai assistir um vídeo sobre a missão aos enlutados. E depois a gente vai orar pela nossa campanha, falar o nosso tempo, cantar o nosso hino.
na missão aos enlutados é confortar pessoas, tendo a centralidade do conforto em Jesus. E eu fico admirada como, ao abrir a minha Bíblia, todos os dias eu vejo palavras de conforto. Eu vejo que realmente eu constato a Bíblia como a carta de esperança para nós. E dos versículos mais improváveis, eu percebo Deus falando às pessoas com uma mensagem de conforto. Aqui está sendo muito receptiva a palavra de Deus. As pessoas, elas têm aceitado mais prontamente, tenham encontrado pessoas cada vez mais cerimônias com menos pessoas. Tem cerimônia às vezes só tem uma pessoa, um ente querido sozinho para velar aquela pessoa especial ali. Então é muito difícil às vezes para aquela pessoa estar ali sozinha. Ao mesmo contrário, também já presenciei uma cerimônia com mais de 70 pessoas. Então, você vai de um extremo para o outro. Eles digam que tem sido também o tempo da oportunidade, o tempo de estar realmente avançando mais, ou seja, indo para além da administração às famílias, mas mesmo mostrando Jesus. E eu lhes digo que neste tempo, Deus tem me dado a oportunidade de falar mesmo de Jesus, de mostrar às pessoas quem é Jesus. Então eu entendo que tem sido um tempo para nós, um tempo de muita riqueza, um tempo de muita oportunidade, e eu tenho louvado a Deus, estava realmente com o meu coração ansioso por retornar, e realmente tem sido bênção, e sobretudo pela oportunidade de falar de uma maneira mais intencional às pessoas de quem é o Jesus, quem é o Deus a quem servimos e quem é esse Jesus que é o nosso Salvador e Senhor. Porque o choro ele ajuda a aliviar a nossa alma, e é isso que a gente precisa hoje. Aprendermos a chorar, aprendermos a aliviar a nossa alma. E foi assim que eu pude vir para cá ajudar essas pessoas. Irmãos nossos também, muitos aqui são crentes, às vezes que não tem pastor. Então a gente ajuda não crente, e a gente se sente acolhido. Por quê? Porque Deus ele cuida de nós. Deus ele nos honra nesse momento onde nós estamos nos colocando à disposição do amor, à disposição do outro, à disposição daqueles que estão realmente ao nosso redor. É amar o próximo. Cariocas estão presentes nos cemitérios. E hoje nós vamos orar por essa missão aos enlutados e também vamos orar pelo nosso dia 21 dos nossos 31 dias, jovens e adolescentes batistas cariocas. Eu quero chamar uma jovem para orar, conduzir essa oração, que é a Gabi. Venha ao altar, Gabi, porque jovem sabe o que jovem precisa. E enquanto a Gabi está orando, eu queria que você já pensasse em o nome de um jovem ou um adolescente da nossa igreja, e você vai orar por ele neste momento em que a Gabi está nos conduzindo, e você vai se comprometer a orar por ele essa semana. Jovem ou adolescente da nossa igreja, eu sei que o Senhor vai colocar aí na sua mente o nome de um desses nossos queridos. Gabi, qualquer um, porque os dois não foram usados ainda. Gabi, ore conosco, pedindo ao Senhor bênção sobre os irmãos missionários da missão aos enlutados. E ore pelos nossos jovens e nossos adolescentes, Projeto Esperança, tudo que o Senhor está fazendo aí na nossa igreja, nessa área. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um dia vivos na Tua casa, Senhor. Muito obrigada porque hoje, quando nós acordamos, nós tivemos o ar para respirar, nós tivemos como nos alimentar hoje, nós temos roupas quentes cada vez que
pedir, Senhor, pelos missionários que trabalham na missão dos enlutados. É uma hora tão difícil, Senhor, para as pessoas, mas que o Senhor tem botado as palavras certas nas bocas dos missionários para que mais pessoas possam ouvir e se sentir confortáveis por Ti. Quero te pedir, Senhor, por cada jovem da nossa igreja. Tem sido um tempo muito difícil para nós, com estudos, Senhor, trabalho, nós estamos nos sentindo cansados, mas o Senhor tem sido presente em nossas vidas a cada dia. Quero te pedir pelo projeto Esperança também que nós estamos fazendo, para que o Senhor esteja nos guiando, para que nós possamos tomar as melhores decisões. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aí, nosso tema para a tua missão aviva-nos. Vamos falar juntos? Para a tua missão aviva-nos. E a nossa divisa linda, Atos 4:31, vamos juntos também. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Já oramos, o Espírito Santo está entre nós. Vamos anunciar corajosamente a palavra de Deus. Vamos servir ao Senhor com dízimos, ofertas e ofertas missionárias. Estamos recebendo as ofertas de missões até o segundo domingo de agosto. Lembra do nosso desafio TV Missionária por assinatura. TV Missionária por assinatura. Qual o valor que você gasta lá na sua assinatura da sua TV de casa? Ou afins, né? Consagre um valor equivalente e entregue para missões. É uma forma aí de você estar decidindo o que você vai entregar para o Senhor. E vamos alcançar um alvo abençoado para a glória do Senhor, para que esse trabalho continue. Enquanto a gente canta o hino de missões, você pode servir ao Senhor.
tempo de sucessão ministerial, que o Senhor possa continuar a trabalhar em nossos corações, para que possamos ouvir a voz do Senhor e atender ao chamado do Senhor nesse sentido. Oremos. Pai de amor, mais uma vez na Tua presença, muito obrigado, Pai de amor, por um dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeste a cada um de nós, meu Deus. Muito obrigado pela oportunidade maravilhosa que nos deste estarmos aqui hoje, Pai de amor, reunidos para louvarmos, engrandecermos e prestarmos o culto de adoração que só pertence a Ti e a mais ninguém, Pai de amor. Pai de amor, você sabe que nós estamos passando por dias difíceis, Pai de amor, e o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Muito obrigado por isso, Pai de amor. Lhe pedimos, Pai de amor, que o Senhor venha renovar as nossas forças a cada dia, Pai, porque dependemos de Ti, Senhor, meu Deus. Dependemos de Ti no nosso deitar e no nosso levantar, Pai de amor. Seja com cada um irmão aqui, Pai de amor, que o Espírito Santo do Senhor continue a trabalhar em cada coração, Pai de amor. E também nesse período de sucessão pastoral, Pai de amor, que o Espírito Santo do Senhor prepare os nossos corações para recebermos o Teu servo que já está separado por Ti, Senhor Deus. Seja com a Tua Igreja Batista Jardim Santíssimo, Pai de amor. Seja com essas ofertas que foram levantadas aqui, Pai de amor, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai de amor, para o sustento da Tua Igreja também. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos receber a palavra do Senhor, que já veio falando conosco ao longo desse culto, mas tem algo específico dele, através da missionária Cristina, quem eu passo a palavra agora com toda a liberdade do Senhor. Nós iríamos receber a missionária Flávia, mas ela teve uma dificuldade na sua saúde, e Cristina, que é coordenadora de Flávia, veio para substituí-la, e a gente sabe que na agenda do Senhor isso já estava certo. Então, Cristina, que Deus te abençoe, você fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. A alegria estar aqui com os irmãos, conhecer mais uma igreja, mais um pedacinho do grande corpo de Cristo aí, que somos nós, a igreja, e poder estar juntos, adorando esse Deus, louvando ao Senhor, compartilhando daquilo que Deus tem feito. E é um privilégio poder fazer parte daquilo que Deus tem feito. Como a irmã falou, eu estou na missão socioeducativa, já estamos nessa missão já de 7 para 8 anos. Se eu não me engano, no domingo passado, alguma irmã falou que domingo passado vocês assistiram, o vídeo da socioeducativa. E nesse vídeo eu explico um pouquinho o nosso trabalho, que a gente trabalha em unidades do DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, que atende adolescentes entre 12 e 18 anos. Então, adolescentes que cometeram um ato infracional estão dentro dessas unidades cumprindo uma medida socioeducativa. Em todo o estado do Rio, nós temos hoje 24 unidades do DEGASE. Estamos em 3 delas, 2 de meninos e 1 de meninas. A unidade de meninas foi a unidade que foi noticiada na mídia a questão dos abusos sexuais que foram, denunciados dos agentes com relação, de alguns agentes, com relação às meninas. De fato, esses agentes não representam toda a categoria. A nossa equipe conhece pessoas, diretores, equipe técnicas, agentes que de fato trabalham para o bem desses adolescentes. E nós estamos lá, tentando somar forças, não apenas para que eles sejam ressocializados e tenham uma recuperação, mas para que eles sejam transformados pelo poder de Deus. Amém? Eu quero passar para vocês um pouquinho de como está o sistema, inclusive nesse período de pandemia, que ficou um pouco parado, ficou por bastante tempo parado, e nesse tempo em que nós ficamos ausentes da unidade, nós conseguimos acompanhar algumas meninas.
algumas meninas egressas, inclusive uma que saiu da comunidade onde ela estava e veio morar com uma tia aqui em Campo Grande. E nós conseguimos acompanhá-la, trazer roupa, trazer alimento, trazer brinquedo para a filha dela, porque ela saiu de casa com a roupa do corpo, meio que fugida, e nós acompanhamos ela por um tempo. Depois ela sumiu daqui, foi para um outro lugar e a gente não conseguiu mais ter o contato com ela, mas a gente pôde acompanhar. Outra adolescente também, uma voluntária, foi lanchar com ela no shopping, Nova América. Elas lancharam, conversaram, oraram, e foi um tempo em que a gente achou assim, e agora? Acabou, parou tudo, e como é que vai ficar essas meninas? Mas como Deus é o Senhor, é Ele quem coordena, quem controla, quem comanda. Ele nos deu esses novos caminhos, coisas que nós tentávamos fazer há muito tempo e a gente não conseguia acompanhar meninos e meninas aqui fora. Marcava, e aí pegava telefone e não era aquele número, e a gente falava com um e falava assim, ó, ele saiu, apareceu em casa, mas sumiu de novo. E nesse tempo de pandemia a gente conseguiu acompanhar, se eu não me engano, 3 ou 4 meninas aqui fora, presencialmente. Acompanhamos também outras por WhatsApp e chamadas de vídeo. Fizemos chamada de vídeo com uma que foi morar com uma irmã em Maricá. Ela quis sair do lugar onde ela estava para não se envolver mais, e a gente pôde fazer várias chamadas de vídeo com ela. E, assim, tempo muito gostoso. Até semana retrasada eu falei com ela, perguntei se ela estava bem. Eu vi uns status não muito legais, né? Aí perguntei como ela estava, e ela falou assim, Cris, estou de boa, estou numa boa. Falei, graças a Deus, olha só, aquele encontro não morreu ainda não, e a gente ainda vai se encontrar, vamos conversar, e a pizza é por nossa conta. Ela, demorou, vamos marcar logo então. E a gente tenta trazer sempre esses adolescentes para perto, mas tem os dados que mostram, em todo o tempo, né, de Degase, o índice, o percentual de adolescentes em cumprimento de medida sempre foi acima de 2.000 adolescentes, dentro de uma unidade, de todo o estado do Rio, né? Mas, às vezes, uma unidade que comporta 120 adolescentes já teve 500, 600. A unidade de Bangu, o extinto Educandário Santo Expedito, já chegou à faixa de 600 adolescentes, uma unidade que comportava aproximadamente 200. E, assim, era muito difícil. Pode mostrar o gráfico, o primeiro gráfico? Isso daí mostra, né, que de junho de 2020 a maio de 2021, todas as unidades não chegou a 1.000 adolescentes. Isso é motivo de glorificarmos a Deus. Por quê? Quanto menos adolescentes, melhor acompanhar, para ele cumprir uma medida, até para o Estado mesmo poder acompanhar esse adolescente, e a gente também poder acompanhar. Eu pulei uma foto para apresentar a minha família, porque eu vim hoje acompanhada do... Pode voltar. Esse daqui é meu esposo e minha filha que está na foto. Eu vim acompanhada dele, até esqueci de apresentar. Desculpa, André. Meu esposo é também o meu pastor. Nós somos membros da primeira igreja Batista Jardim do Trevo, logo ali, em Queimados. Depende do ponto de vista, tá? Eu estou mais perto, acho que, de Angra do que vocês. Então, logo ali em Queimados, nós somos membros ali, assumimos o ministério também nesse período de pandemia. E essa minha filha é a Sara. Eu sempre peço oração por ela, diz que missionária é pidão. Então, eu vou seguir a risca. Sou missionária, eu sou pidona. Peço oração pela Sara, apresento ela, apresento sempre minha família e peço orações por ela, porque a Sara é portadora de uma doença rara chamada fibrose cística. Não sei quem conhece, já ouviu falar, afeta pulmão, glândulas de suor e sistema digestivo. Ela, infelizmente, tem as 3 partes afetadas, mas Sara é um milagre vivo. Crianças com essa doença têm internações recorrentes. Sara nunca teve uma internação. Ela teve uma bactéria no pulmão e a gente não sabe se já erradicou ou não. Ontem terminou o primeiro ciclo de antibióticos oral, e a gente continua fazendo antibiótico inalatório. E em todo esse tempo, a gente não percebeu em momento nenhum que aquela criança está com 2 bactérias no pulmão. Em momento nenhum. É inacreditável fazer um tratamento tão rigoroso e a gente vê a criança bem. Normal, brincando, pulando, rindo, fazendo pirraça, bagunça, normal de toda criança.
Então, essa é a Sara. Quando vocês lembrarem da sócio-educativa, lembrar da Cristina, lembrar do André, lembrem de orar pela Sara, para ela continue sendo, né, esse testemunho vivo de milagre do Senhor, que ela é, desde o nascimento e até aqui. Então, vamos continuar. Eu quero mostrar para os irmãos mais um gráfico do perfil dos adolescentes do Degase. De 100% deles, 96 são meninos. A maioria são meninos, apenas 4%. Tanto que na reportagem, eu não sei quem acompanhou, pode buscar depois também na mídia, a unidade na Ilha do Governador é a única unidade de internação de meninas em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, concentra uma média de apenas 4% de meninas em todo o hemisfério de meninos. E aí alguns podem pensar assim, então deve ser muito melhor trabalhar com as meninas, porque são menos. Não. É muito difícil trabalhar com as meninas. Eu não sei o que nós mulheres temos, mas olha, mas é desde novinha. E quando chega adolescente, que é aquela fase mais dificinha, que parece que não vai passar, mas passa. E aí a gente está lá trabalhando com elas e é uma fase assim, elas são muito difíceis de trabalhar. Porém, quando a gente conquista, a gente ganha amigas, a gente ganha irmãs, a gente ganha filhas, a gente ganha sobrinha, que chama a gente de tia. Então, assim, trabalhar com os meninos também é muito prazeroso, embora seja mais fácil, né? A gente tem mais a questão da convivência, que eles têm muita... A questão da facção dificulta muito a recuperação desse menino. Eles são muito focados na questão de facção e a gente tem essa dificuldade de trabalho com eles, mas fora isso é muito bom trabalhar e vocês vão poder ver já alguns dos resultados. O perfil também da idade, a média de 16 a 18 anos. Alguns têm 20, 22 anos, 21, quer dizer que se teve uma medida, pegou um ato infracional com quase 18 anos e teve alguma coisa para trás que não foi pago completamente, o adolescente pode ficar até 21 anos cumprindo essa medida. E aí a gente tem a faixa maior de idade, entre 16 e 18 anos. E também os atos infracionais. Vocês vão ver, pode mostrar o outro gráfico. O tráfico e o roubo. O roubo vem em primeiro lugar. Os adolescentes que estão lá dentro, a maioria estão por roubo. E o segundo por tráfico. Esse é um gráfico, tá, do Estado, mas eu, particularmente, eu diria que o primeiro lugar poderia ser o tráfico. Porque a maioria deles, eles roubam, eles fazem uma tentativa de alguma coisa, cometem algum outro ato para sustentar o vício. Infelizmente. E aí, assim, está andando muito junto a questão do tráfico e do roubo. Isso eu estou dando um panorama geral para os irmãos conhecerem como está o sistema e como que a gente trabalha no meio, né, disso tudo. E aí eu quero contar para os irmãos algumas experiências. Como vocês viram no vídeo, nós trabalhamos dentro de uma oficina de leitura. E antes da pandemia, nós fizemos um café literário, onde essas adolescentes puderam escrever livros e falar da sua vida, fazerem autobiografia, e nós direcionamos elas. No primeiro capítulo, falar da infância, da família, o segundo capítulo, falar da infância, o terceiro, adolescência, e o último capítulo, elas tinham que escrever sobre o futuro. E era visionar, era sonhar, ir longe, vamos imaginar. E aí uma adolescente, pode mostrar a capa do livro, ela falou assim, eu vou escrever isso aqui, tia, tá legal? Eu falei assim, se é o que você está pensando, você pode colocar. A capa do livro dela, ela diz assim, ó, não me deixe morrer. E ela diz, eu não quero fazer das covardias que sofro neste lugar justificativa para novos erros. Vou fazer delas grandes conquistas. Interessante que a gente deixou elas livres para dizer até editora. E ela diz ali, a editora Vida Cristã. Essa menina chegou na unidade muito marcada, como muitas outras chegam. E ela chegou muito revoltada e falou assim, eu vou sair daqui e vou continuar fazendo as mesmas coisas. Não dá, porque existem os ladrões lá de Brasília, por que não pode ter a gente?
eles roubam, mas ninguém faz nada com eles, e a gente tem que pagar, então a gente vai continuar fazendo, porque já que vai pagar mesmo. Ela chegou numa revolta muito grande. E aí ela conseguiu começar a sair desse mundo de mesmice, daquilo que estava derrotando ela, e ela começou a enxergar outras coisas. Ela entendeu que ela não ia fazer de tudo que ela estava passando ali naquele lugar justificativa para ela continuar errando. E aí a última página, né, do livro, ela falou: posso escrever um conselho? Eu falei: claro, o livro é seu. E nesse dia nós levamos a irmã Dancy do Zilek. Ela pôde estar lá prestigiando essas meninas, como escritora também, como autora de livros. Ela presenteou as meninas com um livro e pôde ouvir as meninas resumindo, né, um pouquinho, como se fosse um lançamento do livro delas. E elas se sentiram o máximo, com coisas tão simples. E o último capítulo ela diz: nem mesmo as grades são capazes de destruir a força de sonhar. Só quero deixar um conselho: a pior prisão que tem não é aqui. A pior prisão é aquela que te aprisiona dentro de você mesmo. Não se deixe morrer. Faça do seu pior momento algo de bom, porque o fim é apenas o começo. Faça do seu sofrimento sua inspiração. Se permita sonhar. Por mais absurdo que seja, funciona. Acredite. Fizemos uma correção automática ali em algumas coisas. A gente não conseguiu tempo. Foi muito corrido para corrigir, né, muitas coisas do livro, mas o conteúdo, ela nos ensina, e ela diz um conselho, não só para adolescentes. Ela pensou em adolescentes, mas Deus me fez lembrar da história dessa menina e trazer para contar nessa campanha para os irmãos, que às vezes nós estamos presos com falta de perdão, estamos presos com rancores, com raiva, com mágoa, preso com medo, preso em angústias, e a gente não deixa de viver. E a pior prisão talvez não seja o que eles estão vivendo lá, seja o que está aqui, dentro da gente mesmo. E ela diz isso, porque mesmo dentro de uma unidade de privação de liberdade, ela estava conseguindo viver em liberdade. Por quê? A mente e o coração dela estavam sendo libertos. E ela estava entendendo que Jesus estava fazendo parte de tudo isso. Jesus estava ajudando ela a enxergar novas coisas, a saber que estou presa aqui, o Degase é o fim. Não. Estou presa aqui, o Degase é o meio, que eu estou passando por ele, mas tem um mundo lá fora me esperando. E ela estava enxergando isso e ainda diz para a gente: funciona, acredite. E eu tenho buscado aprender isso, porque tempo de pandemia, nós criamos muitas coisas que nos aprisionam além do isolamento social. É muita ansiedade, é muita aflição, é muita angústia, é muito medo, é muito tudo. E aí a gente acaba se privando de viver algumas coisas com cuidados necessários. E a gente pensa assim: essa menina está conseguindo, a gente também pode conseguir. Porque nós estamos experimentando, nesse tempo de pandemia, um pouquinho do isolamento que as pessoas em privação de liberdade vivem. Claro, nós estamos vivenciando dentro de casa, com as nossas famílias, comendo o que a gente quer, e não cometemos nenhum ato infracional. Mas, infelizmente, eles cometeram um ato e se isolaram da sociedade. Então, fica esse conselho dessa adolescente para todos nós, como igreja. E aí tem algumas fotos que eu quero mostrar para os irmãos, da sala de leitura, né, onde a gente atende, no Sense Pac GC. Essa unidade nós não estamos podendo entrar por enquanto, até que tudo se resolva na questão da justiça, mudança de diretores, de equipe. Então, nós estamos afastados um pouco, mas eu tenho estado em contato incansavelmente com toda a equipe para a gente poder voltar e até participar, né, desse processo de restauração de trauma dessas meninas diante de tudo que elas viveram. E aí tem essa unidade de Nilópolis, que é o CRIAD. O CRIAD é a unidade de semi-internação. Tem uma unidade de semi-internação muito perto aqui dos irmãos, que é o de Santa Cruz. E eu vou, como a irmã falou, lançar mais um desafio. Talvez algum irmão aqui, alguma irmã, possa, através da socioeducativa, junto com a gente, segurar as cordas no trabalho aqui do CRIAD de Santa Cruz. Nós não conseguimos chegar aqui. Não estamos conseguindo voltar, na verdade. O pastor Juan
começou o trabalho e teve que parar, e a gente não conseguiu voltar, mas eu tenho certeza, eu conheço o diretor lá, se a gente chegar com a proposta que nós temos de atividades pedagógicas, culturais, esportiva, recreativa, paralelo à mensagem do Evangelho, ele vai nos receber. Então, se tiver alguém aqui que esteja disposto, nós vamos voltar para essa unidade. E nós estamos numa unidade de semi-internação também no CRIAD. Lá nós trabalhamos o artesanato, que é essa pulseirinha desse adolescente. E nesse tempo que ele está confeccionando pulseira, a gente está conversando. E esse menino aí, mais especificamente, eu vi uma experiência muito legal com ele. Ele toda semana saía, fica de segunda a sexta, final de semana vai para casa. E todo final de semana ele falava assim, fui pro baile, cheguei ruinzão. Aí fiquei mó assim, como é que ele falou? Nóia. Fiquei na mó nóia mesmo, fiquei assim. Aí, tia, na boa, não dá para ficar voltando para a cadeia com as próprias pernas, não. A gente fica lá livre, sabe? A gente sabe o que é liberdade, depois tem que voltar para cá segunda-feira. Aí a gente está acompanhando ele, e ele falando muito da vida dele. E eu falei, rapaz, eu vou te dar um desafio. Eu duvido você na sexta-feira sair daqui, não ir para o baile sábado e domingo, e você ir numa igreja. Aí ele, não duvida de mim não, hein? Aí eu falei, não duvido mesmo não. Eu enfrentei ele, me deu umas tremidinhas, mas eu segurei. Eu fiquei firme na frente dele. Quando eu entrei no carro, o volante parecia que estava cheio de folga, de tanto que eu me tremia. Mas eu falei, duvido você não ir para o baile, ficar na noia, ir para a igreja e ficar numa boa. Aí ele, tá duvidando de mim? Te dá o papo reto. Tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. E aí passou a semana... Na semana seguinte, a gente não conseguiu ir. Passou 15 dias, ele falou assim, duvida de mim mais não, hein? Aí eu falei, não duvida? Eu já tinha até esquecido. Não duvida por quê? Ele, tu falou que eu não ia para a igreja, né? Fui para a igreja 2 vezes já. Aí, mó bancando para mim, né? Botando mó onda para mim. Para a igreja 2 vezes já. Duvida de mim mais não. Aí eu falei, glória a Deus, duvido sim. Duvido você continuar indo todo final de semana agora. Você não ir mais para baile. E ele falou assim, não, estou indo com uma amiga minha. E eu falei assim, e aí, ficou na noia? Ele, não, fiquei na maior paz. Aí tinha, não dá para explicar não, porque, fiquei tranquilão mesmo no final de semana. Eu falei, sabe por quê? Por que você não consegue explicar isso? Porque é uma paz que excede o entendimento. Sabe o que é paz que excede o entendimento? Você não vai conseguir me explicar mesmo. Sabe por quê? Porque é Jesus que está fazendo você viver. Assim como Ele faz eu viver, e por mais que eu tente te explicar, eu não consigo. Mas eu estou vivendo. Então, Jesus está fazendo isso por você. E aí ele falou... Hoje, eu não fui na unidade, um grupo de voluntários foi, e a menina mandou para mim um relatório, né? Falou que ele está muito bem, está tranquilo, fez uma arte, né? Dizendo que ele está construindo a casa dele no quintal do irmão dele. E assim, isso é para nós glorificarmos, é para a gente dar muito glórias a Deus, porque um adolescente sem pai, sem mãe, e a avó dele faleceu, que ele, num desses momentos de confecção de pulseira, ele conversou com a gente, praticamente sozinho. Ele está se reerguendo, com as dificuldades dele, mas ele está se reerguendo. E a última experiência que eu quero compartilhar com os irmãos é do Sense Dom Bosco, que é o antigo Padre Severino, fica também na Ilha do Governador. É considerada uma das piores unidades, né, porque tem os meninos que cometeram os atos infracionais mais graves e pegam mais tempo de medida, ou que tem muita reincidência e aí vão para essa unidade. Parecia impossível chegarmos nela. Em abril, final de abril, nós entramos nessa unidade, com o diretor nos dizendo, cheguem, a gente precisa de vocês, a gente entende o trabalho de vocês, venham, a gente precisa de vocês. E ainda falou mais, vocês têm algum trabalho que possa, algum de vocês pode acompanhar os nossos agentes? Porque os nossos agentes também precisam de apoio. E assim, coisa que a gente vem sonhado e vem orado, e a gente continua no caminho. Não conseguimos atender ainda os funcionários, mas os adolescentes a gente está caminhando desde o final de abril. E esses 3 meninos que estão de costas aí, eles se converteram em maio.
se converteram em maio, e nós estávamos acompanhando eles. Acompanhando, orando, lendo Bíblia, falando, ensinando valores, né, cristãos. E nessa foto aí que esse menino está escrevendo, a gente está trabalhando sobre as drogas. Questão do enfrentamento às drogas. Porque não dá para trabalhar prevenção, porque eles já estão envolvidos, já tiveram envolvimento, infelizmente. Mas a gente trabalha o enfrentamento. Como que isso dá problema para o corpo, para a mente deles, e como eles podem sair desse negócio. E eles estavam confeccionando. Esse menino que está escrevendo, ele contou para a gente, né, uma coisa que marcou muito, porque a gente vem ensinando Bíblia, a gente vem orando, a gente vem falando de vida cristã, e aquele discipulado, vida na vida, coisas bem práticas mesmo, do dia a dia. E aí ele falou assim, o que está na ponta, né, de cá, falou assim, aí, conta para ti aquela parada que a gente fez no campo essa semana. Eu falei, ai, meu Deus do céu, a gente está ensinando as coisas certas, esses meninos, vocês não fizeram a parada errada. Eu falei, gente, fala, mas fala devagar, para vocês não me matar do coração. O que vocês arrumaram? Ele, não, tia, é que a gente falou que ia orar todo dia, né? E a gente tinha esquecido de orar um dia antes. Aí, quando terminou o futebol, um estava de um lado do campo, o outro estava do outro lado do campo, falou assim, ai, fiel, mais tarde vamos dar aquela orada junto, hein? Demorou, hein? Aí eu falei, ai, que alívio, dar uma orada só. Irmãos, o gostoso disso, a alegria que dá nisso, de ouvir o menino falar assim, vamos dar uma orada juntos. É como se eu chegasse para a irmã, chegasse para você e falasse assim, vamos orar. A gente fala assim, mas eles estão falando do jeito deles. Mas sabe qual é o mais interessante? Eles estão vivendo as experiências que a gente também vive em oração. Eles estão vivendo as experiências deles em oração. E esse menino que está escrevendo aí, no último encontro que eu tive com ele, ele falou assim, eu falei, algum de vocês querem orar, já que vocês têm dado uma orada todo dia? Aí ele falou assim, eu até queria, mas tenho vergonha. Eu falei, não, pode orar. Aí ele fechou o olho assim, ele, geral, fecha o olho aí. Eu falei, ai, meu Deus. Ele, geral, fecha o olho aí. Eu falei, tá bom, fechei o olho. Aí o outro ficou com o olho aberto. Ele, cara, fecha o olho, respeita, tu me respeita, agora eu que vou orar. Aí ficou naquela brincadeira, mas a oração dele foi que Deus cuidasse das pessoas que estavam internadas com Covid. Que Deus cuidasse das famílias que perderam alguém por causa da Covid. Que Deus abençoasse a nós, missionários que estavam lá dentro. E que Deus abençoasse vocês. Sabe por quê? Como ele orou por vocês? Que Deus abençoasse os irmãos das igrejas batistas. Ele orou por cada um de vocês, porque ele sabe que nós somos da igreja batista, nós falamos que a gente representa cada igreja do estado do Rio lá dentro da unidade. E ele ficou com aquilo, e ele ora por vocês, para que a bênção de Deus alcance vocês, mesmo sem conhecer, sem nunca ter visto um rostinho desse aí. Mas ele orou. E aí vocês também podem orar por eles, mesmo sem ver o rosto, mesmo sem conhecer. E ele orou também para Deus ajudar eles a ficarem firmes, para eles não fazerem coisa errada, nem lá dentro e nem quando eles voltarem para a pista, né, como eles falam, para fazer coisa errada. Então, orem por esses meninos para que a fé deles seja fortalecida. Eu cheguei na unidade na última sexta-feira para entregar a listagem para o funcionário, para chamar um outro grupo, porque a gente tem um tempo determinado com um certo grupo e a gente tem que aproveitar o máximo com aqueles meninos. E com esse grupo a gente não conseguiu mais esporadicamente chamar. E aí eu fui entregar a listagem para o funcionário, quando eu cheguei, entreguei. Aí vi o menino tocando violão lá no cantinho. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu não acredito. Aí esqueci até da lista com o funcionário, eu fui lá falar com ele. Eu falei, tá tocando violão? Ele, tô, tia, tô assim, tô aprendendo, tô ficando fera, hein? Vou ser músico. Eu falei, cara, glória a Deus. Sabe quem era? Esse aí que está escrevendo de costa. Aprendendo violão com um dos funcionários que leva sempre o violão para lá. E aí ele fica ali, tocando. Está tocando. A música é terapia, a música também acalma. Eu consegui falar com o tio dele pelo WhatsApp e a avó foi visitar e trouxe notícias. Falou que está muito feliz, porque ele está tranquilo dentro da unidade. A forma deles falarem que está tranquilo é que ele não está se envolvendo com nada de errado, ele não está brigando, não está arrumando tumulto e está pensando em mudar aqui fora. E isso, a gente, como cristãos, a gente atribui que Jesus está presente na vida deles. E um deles, o do meio ali, ele até se batizou. Foi uma outra denominação lá, fazer batismos,
E aí essa denominação faz um batismo, assim, faz a fila, quem quer vai batizar. E ele falou, eu já entreguei minha vida a Jesus, eu vou lá. Já aceitei Jesus, eu vou batizar. E ele falou que entrou na fila. E aí, quando ele entrou na fila, o pastor chegou, pegou a cabeça dele, botou lá e falou assim, eu batizo esse aqui em nome de Jesus, amém. Aí tia, fiquei cheio de ódio. Eu falei, rapaz, você estava batizando, você ficou cheio de ódio. Não pode. Aí ele, fiquei cheio de ódio. O cara falou, batiza esse aqui. Ele sabe meu nome, não? Eu falei, não soube. Mas não podia perguntar, não? Eu falei, poxa, cara, libera esse ódio do seu coração. Por que você batizou ele? Porque eu já aceitei Jesus. Eu falei, isso que importa. O batismo, você está mostrando para todo mundo. É a pública profissão de fé. Para todo mundo que Jesus já está no seu coração. Você está mostrando para os outros o que Jesus está fazendo lá dentro. Aí ele, não, se assim está suave, então. Mas que eu fiquei cheio de ódio, eu falei, esquece esse ódio, rapaz. Esquece esse ódio, vai viver para Jesus. Jesus tira todo o ódio da gente. Então, assim, são experiências marcantes. E quando eu compartilho com os irmãos da questão da oração, o texto da nossa campanha, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A oração, ela tem um poder que a gente não consegue medir e nunca vai conseguir, mas a gente pode fazer parte disso, orar. E esses meninos têm orado. Pedro e João, eles estavam presos. Antes de ser presos, eles vinham numa sequência de experiências com Jesus e ali estavam vivendo experiências de cura, curaram um aleijado na porta do templo, e aí foram ameaçados por isso, foram presos, e aí as autoridades falaram assim, olha só, a gente não tem motivo para deixar esses homens presos porque eles curaram um homem. Mas vamos ameaçar eles, que eles vão ter que parar. E aí foi quando Pedro e João falou assim, a gente não pode deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles continuaram anunciando. E quando eles foram soltos, eles poderiam fazer muitas coisas. Por quê? Está privado de uma liberdade, o que a gente quer? Eu quero ir para a praia. Vou lá para o Mar da Galileia, relaxar a cabeça um pouco. Porque a gente quer saber o quê? Eu vou para o McDonald's, vou para a casa de uma das mulheres lá fazer um lanche. Não, Atos 4:23 diz que depois de solto, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. E ao ouvirem isso, depois que esses sacerdotes ouviram o que eles tinham contado, todos juntos elevaram a voz a Deus. Eles procuraram os seus, talvez a família, uns amigos mais próximos que professavam da mesma fé, talvez a igreja que estava começando naquele tempo. Procuraram a igreja, porque eles sabem que na igreja eles vão ter suporte. Juntos eles vão ter apoio. E depois de soltos, eles foram para os seus. Eles procuraram os seus. E o que isso nos ensina? Que a gente tem que orar sim. Orar. A gente tem que buscar a palavra de Deus sim. Temos que orar, ler a Bíblia, mas a gente não pode esquecer que nós devemos estar sempre em comunhão uns com os outros. Devemos estar juntos. Depois de acontecer o que tem acontecido. Mas aconteceu isso, não importa. A gente precisa estar junto. Por quê? Juntos nós somos mais fortes. E aí esses irmãos oraram. E a oração deles, no versículo 29, diz, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Lembra que aqueles homens ameaçaram eles? Olha para essas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Esses irmãos poderiam ter pedido muitas coisas, mas eles viram o coração de Pedro e João que eles queriam continuar anunciando. E eles oraram para que Deus desse mais coragem. E aí, o 31 diz, e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam tremeu, que estavam reunidos, tremeu. Eles oraram, eles estavam conectados a tudo que Jesus tinha ensinado, a palavra de Deus, eles estavam unidos em comunhão uns com os outros. E a última lição para a gente, eles estavam engajados na missão de Deus. Não existe avivamento sem essas 4 coisas juntas.
Não adianta só orar, não adianta só ler Bíblia, não adianta só vir para a igreja. Não adianta ir para o campo missionário, até porque não existe missionário sem que seja enviado pela igreja. Eu não acredito, pelo que a Bíblia me ensina, que existe missionário independente, existe missão independente. Existe a missão porque existe a igreja porque existe a missão. E existe missionário porque é a igreja que envia. Então, se a gente não estiver orando, lendo Bíblia, comungando da mesma fé, unidos em unidade, em comunhão e engajados nessa missão, a gente não vai conseguir ter o avivamento que talvez a gente esteja pedindo a Deus. Para a tua missão, aviva-nos. Aviva, Senhor, o teu povo. E a gente canta, e essa música, para mim, está muito gostosa. E vocês arrebentaram, Deus abençoe. Então, de parabéns. Eu vou falar de vocês lá, para vocês tocarem lá nas coisas lá, porque vocês estão cantando, tocando muito. E é muito gostoso cantar, e é muito bom tocar. E aí a igreja canta com a gente, e aí quando a gente pensa, mas faz-nos cumprir o teu querer. Qual o querer? É que a gente ore, é que a gente leia a Bíblia, é que a gente esteja em comunhão com a igreja, que a gente se engaje nessa missão. Não sei qual a missão. Talvez seja na sócio-educativa, talvez seja nos enlutados, talvez seja lá no Porto, junto com o Gilvan, de fato, ou na Prisional, aqui no Complexo de Bangu, pertinho, numa escola, na missão estudantil. Não sei. Aonde o Senhor te mandar. E eu lembro muito, o André pregou na igreja, no culto de vocacionados, e esse texto me marcou muito. Mateus 4, para a gente ir finalizando aí, 4, do 18 ao 25, quando Jesus chama os primeiros discípulos. Ele pega Pedro, André, depois Tiago e João. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam pescando. Eles eram pescadores. E Deus chamou eles para serem pescadores de homens. Então, Deus usou exatamente aquilo que eles tinham para seguir na missão de Deus. E aí a gente pensa assim, mas eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. Tem. Você tem exatamente a necessidade de uma vida lá fora que está te esperando. Você tem exatamente um talento, uma palavra, um comportamento, uma voz que vai alcançar a pessoa que está lá fora. Mas eu só sei cozinhar, eu só sei... Irmão, quanto a gente está passando fome por aí, e através do seu arroz, do seu feijão, a pessoa sente o amor de Deus ali. Meu Deus, que comida gostosa. E você diz, foi feita com amor, porque Jesus me ensinou esse amor. Mas eu já tenho uma idade assim avançada. Você ama, meu querido. Você tem a capacidade de enxergar a vida que eu ainda não consigo enxergar. Exatamente o que você tem é o que Deus quer usar. E não vai ser, às vezes, o que a gente quer, mas vai ser exatamente o que você tem. Então, meu irmão, para a tua missão, para a missão de Deus, vamos falar, aviva-nos. E aí, vamos para a gente ter esse avivamento, orar, orar, orar e orar. E depois de orar, vamos se movimentar. Eu quero deixar alguns desafios para os irmãos, caso os irmãos queiram trabalhar bem próximo da missão socioeducativa. O último slide tem as possibilidades de ação. Lembra? Orar, orar, orar e se movimentar. Primeiro, a gente precisa de uma rede de intercessores. Como eu falei, as unidades estão passando por dificuldade depois desse escândalo todo que houve. Isso tem afetado a gente diretamente. A gente precisa de oração. Até todas as igrejas estão afetadas, até as igrejas católicas. Então, a gente precisa de oração para continuar o trabalho lá dentro. Parceiros financeiros, através do PAN. Você pode acessar o site de Missões Rio, /apoie, e clicar lá em sócio educativo. A partir de R$30, você pode contribuir com essa missão mensalmente. Pode dar uma oferta única, mas pode contribuir mensalmente. E aí, você não transfere a responsabilidade, não. Você vai para o campo com a gente através dos recursos que o Senhor tem te dado. Então, você pode assumir esse compromisso, pode pegar uma fichinha comigo do PAN, mas pode também, na tecnologia aí, direto no seu celular, Missões Rio /apoie, e participar dessa missão financeiramente. Como igreja,
investimento em famílias. Mas famílias e adolescentes que está lá, o que tem a ver? 99,9% dos adolescentes que estão lá estão porque a família é desestruturada. Então, a gente precisa estruturar nossas casas, a gente precisa reavaliar os casamentos, ou criação dos filhos, a gente precisa rever tudo isso, aos casados, aos filhos, obedecer. Cadê a galerinha adolescente aí, solteiros, jovens? Obedeçam seus pais. Uma vez eu perguntei a um menino, falei assim, o que você falaria para um adolescente que está lá na minha igreja? Eu falaria para ouvir os pais, porque se eu tivesse ouvido minha mãe, eu não estaria aqui. Então, vamos investir em famílias e vamos cumprir o nosso papel também como família. Se eu sou esposa, eu tenho que cumprir meu papel. Se ela é filha, que cumpre como filha. Se é avó, cumpre como avó. Pai, marido, vamos cumprir o nosso papel. E cada um fazendo as coisas certas, no lugar certo, na hora certa, tudo vai dar certo. Prevenção. Se eu não me engano, vocês estão com um projeto que vocês estavam falando, né? Projeto Esperança. Não sei se é trabalhar com crianças e adolescentes, eu não sei se está dentro dessa área, mas uma das formas que vocês podem somar muito na missão socioeducativa é trabalhar a prevenção. De fato, prevenir é melhor do que remediar. Trabalhar a prevenção para que adolescentes e crianças nunca cheguem ao degase. E como é que a gente pode fazer isso? Entrando nessa brecha da família desestruturada e sendo a família que eles sonham. Como igreja, sendo essa família que eles sonham. E isso acontece muito através desses projetos, com esse trabalho efetivo com crianças e adolescentes da comunidade. Valorização dos adolescentes. Vamos amar essa galera. Não chama, olha que eu vou ficar chateada se vocês chamarem essa galera de aborrecente. Eles não são aborrecentes. Eles já têm aborrecimento demais na vida para ser chamados de aborrecente. Eles são adolescentes que estão florescendo na vida. E assim como você, eu passei por essa crise tão recentemente agora, como adolescente, todos nós passamos por crise adolescente. E eles precisam ser amados. Então, vamos valorizar essa galera. Vamos, esse rapaz bonito aqui, ó, na mídia. Isso aí, cara, continua trabalhando, dando seu dom, seu melhor para o Senhor. E isso é valorização. Está dando trabalho na obra de Deus para ele. Louva a Deus pela garotada que estava tocando aqui. É assim, irmãos. Vamos valorizar, porque dessa forma eu posso dizer, nunca vão chegar lá. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que vocês continuem seguindo nessa missão. Não só aqui como igreja local, mas também apoiando, né, todos os trabalhos da nossa Judéia, da nossa Jerusalém aqui, toda a Judéia também. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Eu gostaria de pedir o André, meu esposo, para estar orando pela igreja, para estar orando também pela missão socioeducativa. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Uma honra estar aqui com os irmãos. Vamos orar nessa hora. Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, por essa noite. Deus, que presente do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, esse culto. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Deus, por essas portas abertas aqui, Deus, proclamando a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja não tem se calado. A Tua igreja, Deus, não tem sido diminuída, Deus, por causa das influências externas, mas tem levantado a bandeira, Deus, de servos valentes, ousados, corajosos, que pregam a Tua palavra, independente das circunstâncias. Que o Senhor continue dando a visão a essa igreja, abençoando cada um dos Teus filhos, ó Deus, para que eles, ó Deus, possam ser exemplos da condução da Tua palavra, do conhecimento do Senhor, não somente, Deus, nesses projetos, não nesses locais, ó Deus, Senhor, que carecem tanto, mas comecem dentro dos seus lares, a falar da Tua palavra, a anunciar Jesus, ser exemplos, Deus, para aqueles que estão dentro de casa, para que ao crescer, ó Deus, como a Tua palavra diz, eles não se desviem dos Teus caminhos. Continue, Deus, abençoando a todos nós, a todo, Deus, todas as capelanias, Deus, todo esse povo, Deus, que tem aceitado o desafio e tem vivido, Deus, disponível nas Tuas mãos. Que a Tua graça os acompanhe e os abençoe. É a minha oração, Jesus,
Grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pastor, por favor. O pastor orou por nós e a gente não pode deixar de orar por essa missionária. Orar por Sara, não é? Nosso compromisso, igreja, orar por Sara, agradecer ao Senhor a vida da Cristina. Que bênção! Eu não sei você, mas eu saio daqui assim, maravilhada pelo que o Senhor tem feito na vida dessa mulher que se dispõe. E a gente vai dar uma orada agora? Uma orada? Nós vamos orar por essa família pastoral, família missionária, vamos orar por Sara. Oramos no início pelos nossos adolescentes e jovens. Talvez a igreja ainda esteja, o Projeto Esperança está em embrião ainda, os meninos, os adolescentes e jovens estão se organizando com a liderança. A igreja vai conhecer já que projeto é esse, vamos orar por isso. Mas vamos orar por quem também tem orado por nós, que são os adolescentes lá das instituições. E que a gente saia daqui hoje com esse compromisso. Conversando com Joselita, nossa promotora de missões, falava com ela desde o início. Essa campanha ela tem que ser embasada em oração. É a oração que vai nos mover, é a oração que vai fazer com que as coisas aconteçam. E nós precisamos mesmo clamar ao Senhor, porque eu tenho certeza que Cristina vai voltar aqui e vai ficar sabendo que há pessoas aqui vocacionadas que foram para o campo. Eu creio nisso porque o Senhor há de fazer para a glória dele mesmo. Igreja, coloque-se em pé, nós vamos erguer as nossas mãos na direção dessa família. Que Cristina e o pastor André sejam abençoados. Vamos orar por eles nesse compromisso de cuidar dessa família missionária. Senhor, nós agradecemos a sua presença entre nós aqui. Quem somos nós para ter o Rei dos Reis aqui conosco, recebendo a nossa adoração? O Senhor é tremendo. Como já estão sendo, que todos dessas instituições sejam novas criaturas para a glória do teu santo nome, que eles vejam que as coisas velhas já passaram e que tudo se faça novo na vida desses adolescentes, que o Senhor crie para eles a estrada onde eles vão trilhar de forma a erguer o seu nome, de forma a render louvores a ti. Famílias restauradas, Senhor, nós declaramos para a glória do Senhor. Oramos por Cristina, pastor André, agradecemos esse casal, Senhor, que tem vivido para te servir. O Senhor sabe as necessidades que eles têm, as dificuldades que enfrentam, que o Senhor possa ser o socorro deles, em nome de Jesus. E oramos de forma especial por Sara, Senhor. Te agradecemos porque pelo testemunho de sua mãe, ela já é um milagre. Mas nós pedimos ao Pai que o Senhor faça um milagre completo na vida de Sara. Se for do seu querer, ó Deus, que ela não precise mais de medicamentos, que os exames digam que ela está totalmente curada para a glória do Senhor. Se não for assim, que o Senhor a preserve, sendo testemunho do seu cuidado. Seja feita a sua vontade nessa família, que independente de qualquer circunstância, ergue o nome do Senhor o mais alto que eles podem. Que sigam assim, que sejam exemplos para muitos, que sejam exemplos para muitos. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês. E a gente não pode terminar esse culto sem cantar a Viva-nos. Vamos cantar no seu nome aí, que ela vai chamar. Não vamos ensaiar. Vamos cantar a Viva-nos e terminar essa celebração. Quero te lembrar que a gente está na campanha aí de você que tem o chamado para trabalhar na projeção. Esse é o nosso movimento nessa semana. Procure Dani Barbosa, procure Luciano. Já tem gente que se levantou, assim como o João, é um novo integrante aí da transmissão. Tem tanta coisa para a gente fazer. Não tem por que você ficar parado nesse banco. Então levante-se para ser bênção na projeção também e abençoar os nossos cultos com o seu serviço. Vamos cantar a Viva e vamos embora com essa responsabilidade de estarmos avivados e avivar a todos que estão perto de nós. Ouço o som de um povo que vive o amor.
Aleluia. Vai na paz, querido. Cheio do Senhor. O Espírito Santo seja conosco sempre.